Vamos escutar o conto Os Três Corvos. Sou Claudine Bernardes e essa leitura faz parte de atividades do curso Os Contos dos Irmãos Grimm antes de virar infantis. Mais informações na descrição do vídeo. Agora apresentarei para vocês o conto Os Três Corvos dos Irmãos Grimm, na sua versão original de 1812, e depois também apresentarei a última versão publicada em 1857 com alterações, inclusive passando a se chamar Os Sete Corvos. Os Três Corvos, Jacob e Wilhelm Grimm, versão 1812. Era uma vez uma mãe que tinha três filhos. E aconteceu que, num domingo, eles ficaram jogando cartas debaixo da igreja. E quando terminou o sermão, a mãe voltou para casa e viu o que os seus filhos tinham feito. Então, amaldiçoou aqueles filhos ímpios e eles se transformaram imediatamente em três corvos negros como carvão e saíram voando dali. Mas os três irmãos tinham também uma irmã mais nova, que os amava de todo o coração, e ficou tão aflita com a expulsão dos irmãos que não conseguia mais ter sossego, até que finalmente decidiu sair em busca deles. Não levou nada consigo para a viagem, a não ser um banquinho onde se sentava para descansar quando estava muito cansada. Também não comia nada no caminho, além de maçãs e peras silvestres. Por mais que andasse, não conseguia encontrar os três corvos, exceto em um dia em que eles passaram voando sobre sua cabeça e um deles deixou cair um anel. Quando a irmã o pegou do chão, reconheceu que era o anel que havia dado certa vez ao irmão mais novo. Mas a menina continuou a caminhar sem parar e andou tanto que chegou ao fim do mundo. De lá, seguiu até o sol, mas ele era tão quente que devorava crianças pequenas. Depois foi até a lua, mas era fria demais e também era má. E assim que a notou, disse: Sinto cheiro, sinto cheiro, sinto cheiro de carne humana. Então a menina fugiu de lá o mais rápido que pôde e chegou às estrelas. Elas foram boas com ela e estavam todas sentadas, cada uma em seu banquinho. A estrela da manhã levantou-se do céu e lhe entregou uma patinha de galinha, dizendo: Se não levares esta patinha, não conseguirás entrar na montanha de cristal. E é lá que os teus irmãos estão agora. A menina pegou a patinha, embrulhou bem no lencinho e seguiu andando até chegar à montanha de cristal. Mas encontrou o grande portão fechado. Quando quis tirar a patinha, viu que a havia perdido no caminho. Então ficou sem saber o que fazer, pois não encontrava nenhuma chave para abrir o portão. Até que pegou uma faca, cortou o próprio dedo mindinho, colocou-o no portão e conseguiu abri-lo com sucesso. Então apareceu um anãozinho que lhe disse: Menina, o que procuras aqui? Procuro meus irmãos, os três corvos, respondeu ela. Os senhores corvos não estão em casa, disse o anão, mas se quiseres esperá-los aqui, entra. O anão trouxe três pratinhos e três copinhos, e a irmã provou um pouquinho de cada pratinho e tomou um gole de cada copo. No último copo, deixou cair o anel que levava consigo. Logo, se ouviu um rumor no ar e o bater das asas, e o anão disse: São os senhores corvos voltando para casa. Os corvos começaram a dizer: Quem comeu do meu pratinho? Quem bebeu do meu copinho? Até que o terceiro, ao esvaziar completamente o seu copo, encontrou o anel e logo reconheceu que a irmã havia chegado. Reconheceram-na por causa do anel, e os três foram desencantados, voltando à sua forma humana. E assim puderam ir felizes todos juntos de volta para casa. Agora lerei para vocês Os Sete Corvos na versão de 1857. Um homem tinha sete filhos e nunca tinha uma filha, por mais que desejasse. Até que finalmente sua mulher lhe deu esperanças de novo, e quando a criança veio ao mundo, era uma menina. A alegria foi enorme, mas a criança era franzina e miúda, e por causa dessa fraqueza, foi preciso que lhe dessem logo os sacramentos.
O pai mandou um dos filhos ir correndo até a fonte buscar água para o batismo. Os outros 6 foram atrás do irmão. E como cada um queria ser o primeiro a puxar a água para cima, acabaram deixando o balde cair no fundo do poço. Aí, eles ficaram assustados, sem saber o que deviam fazer. E nenhum dos 7 tinha coragem de voltar para casa. Foram ficando por lá sem sair do lugar. Como estavam demorando muito, o pai foi ficando cada vez mais impaciente e disse: Na certa ficaram brincando e se esqueceram de voltar, aqueles moleques levados. Começou a ficar com medo. Começou a ficar com medo de que a menininha morresse sem ser batizada e com raiva gritou: Tomara que eles todos virem corvos. Mal o pai acabou de dizer essas palavras, ouviu um barulho de asas batendo no ar por cima da cabeça. Levantou os olhos e viu 7 corvos negros como carvão, voando de um lado para o outro. Os pais ficaram tristíssimos, mas não conseguiram fazer nada para quebrar o encanto. Felizmente, puderam se consolar um pouco com sua filhinha, querida, que logo recuperou as forças em cada dia ia ficando mais bonita. E cada dia ia ficando mais bonita. Durante muito tempo, ela ficou sem saber que tinha tido irmãos, porque os pais tinham maior cuidado de nunca falar disso. Mas um dia ela ouviu por acaso uma das pessoas comentando que era uma pena que uma menina assim tão bonita como ela fosse a responsável pela infelicidade dos irmãos. A menina ficou muito aflita e foi logo perguntar aos pais se era verdade que ela já tinha tido irmãos e o que tinha acontecido com eles. Os pais não puderam continuar guardando o segredo, mas explicaram que o que aconteceu tinha sido um desígnio do céu e que o nascimento dela não tinha culpa de nada. Só que a menina começou a ter remorsos todos os dias e resolveu que precisava dar um jeito de livrar os irmãos do encanto. Não sossegou enquanto não saiu escondida, tentando encontrar algum sinal deles em algum lugar, custasse o que custasse. Não levou quase nada, só um anelzinho como lembrança dos pais, uma garrafa d'água para matar a sede e uma cadeira para descansar. Andou, 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 cada vez para mais longe, até o fim do mundo. Aí, ela chegou junto ao sol, mas ele era quente demais e muito terrível porque comia os próprios filhos. Ela saiu correndo, fugindo, para bem longe, até que chegou junto à lua. Mas a lua era fria demais e muito malvada e cruel. Assim que viu a menina, disse: sinto o cheiro de carne humana. A menina saiu correndo bem depressa, fugindo para bem longe, até que chegou junto das estrelas. As estrelas foram muito amáveis e boazinhas com a menina, cada uma sentada em uma cadeira separada. A estrela da manhã se levantou, deu um ossinho de galinha à menina e disse: Sem este ossinho, você não vai conseguir abrir a montanha de vidro. E é na montanha de vidro que estão seus irmãos. A menina pegou no ossinho, embrulhou-o com todo cuidado no lenço e continuou seu caminho, até que chegou à montanha de vidro. A porta estava bem fechada, trancada com chave, e ela resolveu pegar o ossinho de galinha que estava guardado no lenço. Mas quando desembrulhou, viu que não tinha nada dentro do pano e que ela tinha perdido o presente que as boas estrelas tinham dado. Ficou sem saber o que fazer. Queria muito salvar os irmãos, mas não tinha mais a chave da montanha de vidro. Então, a boa irmãzinha pegou uma faca, cortou um dedo mindinho, enfiou na fechadura e deu um jeito de abrir a porta. Assim que entrou, um gnomo, veio ao seu encontro e lhe perguntou: Minha filha, o que você está procurando? Procuro os meus irmãos, os 7 corvos, respondeu ela. E o gnomo então disse: Os senhores corvos não estão em casa, mas se quiser esperar até que eles cheguem, entre e fique à vontade. Lá em cima, o gnomo pôs a mesa para o jantar dos corvos, com 7 pratos e 7 copos. A irmã então comeu um pouco da comida de cada prato e bebeu um gole de cada copo. Mas no último, deixou cair o anel que tinha trazido.
De repente, ouviu-se nos ares um barulho de gritos e batida de asas. Então, o gnomo disse: São os senhores corvos que estão chegando. Eram eles mesmos, com fome e com sede. Foram logo em direção aos pratos e copos. E um por um foram gritando: Quem comeu no meu prato? Quem bebeu no meu copo? Foi boca de gente, foi boca de gente. Mas quando o sétimo corvo acabou de esvaziar seu copo, o anel caiu lá de dentro. Ele olhou bem e reconheceu que era um anel do pai e da mãe deles, e disse: Quem dera fosse a nossa irmãzinha, porque aí a gente ficaria livre. Quando a menina, que estava escondida atrás da porta, ouviu esse desejo, apareceu de repente e todos os corvos viraram gente outra vez. Começaram todos a se abraçar e se beijar e a se fazer mil carinhos, e depois voltaram para casa muito felizes. E assim terminamos a leitura desses contos dos irmãos Greens.